Bom dia, hoje são 18 de setembro de 2018, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Quem acompanha meus vídeos no YouTube sabe muito bem que gosto de trabalhar com comentários de internautas. Num vídeo que fiz ontem à noite, com o título Ateísmo, um estímulo ao mal. Isso aí é uma afirmação do Allan Kardec. Segundo ele, o ateísmo é um estímulo ao mal. Mais uma mensagem, mais uma propaganda falsa do Allan Kardec em relação ao ateísmo, em relação aos ateus. Muito bem. Nesse vídeo recebi vários comentários e escolhi dois comentários, cada um de um internauta diferente, e coloquei aqui no quadro para mostrar a vocês uma coisa engraçada, correto? Peguei aqui o comentário do internauta Gabriel e o comentário de Cacaia Carvalho, correto? E veja aqui o ponto de similitude. O que um escreve, o outro também escreve. E creio eu, não houve aí contato entre um internauta e o outro, correto? Muito bem. Então vamos aqui ao quadro, mostrando mais uma vez que religião é pura ilusão, fantasia e superstição, correto? Então vamos aqui ao quadro. Muito bem, coloquei aí como título, não é? Deste vídeo, coloquei como título a religião e o medo. O medo, certinho? Muito bem. No vídeo com o título Ateísmo, um estímulo ao mal, uma afirmação, como já disse, de Allan Kardec, mais uma afirmação enganosa, falsa, mais uma falácia. Nesse vídeo aí, dois internautas, o Gabriel de Almeida e a Cacaia Carvalho, fizeram o comentário que está aí. Peguei um pequeno trecho do comentário de cada um, correto? Muito bem. O Gabriel de Almeida escreve assim: medo, ignorância, escrita e falácias são os 4 pilares que mantêm o cristianismo e outras religiões de pé. Pois se derrubar esses pilares, a religião se desmoronará. Correto? Muito bem. O Gabriel de Almeida está dizendo que qualquer religião se apoia no medo, na ignorância, na escrita, dos livros, entre aspas, sagrados, e em falácias, diz aí o Gabriel de Almeida. E diz ele que se alguém derrubar o medo, a ignorância e a falácia, nenhuma religião conseguirá sobreviver. Elas só sobrevivem porque trabalham com o medo, a falácia e a ignorância, correto? Muito bem aí o Gabriel de Almeida. Mostra que é um cara inteligente, ele conhece o assunto. E a Cacaia Carvalho, que é outro internauta aí, a Cacaia Carvalho escreve assim: meu cardiologista é kardecista e me perguntou se eu não tenho medo do sofrimento que o espírito do ateu fica. Ele é daqueles meio fanáticos. A Cacaia Carvalho sempre acompanha meus vídeos aí no mundo do YouTube. Ela está afirmando aqui que o cardiologista dela,
cardiologista é aquele profissional que trabalha com o coração, médico, não é? Formado em medicina. Ela diz que o cardiologista dela é kardecista, isto é, ele é adepto da doutrina espírita de Allan Kardec, que estou mostrando aqui um dos livros dele, né, tirando aqui alguns trechos. E diz a Cacáia Carvalho que o cardiologista perguntou a ela se ela não tinha medo ou não tem medo do sofrimento que o espírito do ateu vai enfrentar no mundo espiritual, diz aí o cardiologista, não é? E ela afirma, a Cacáia Carvalho, que esse cardiologista é um daqueles meio fanáticos, porque o fanatismo faz parte das religiões, correto? Muito bem. Se você analisar rapidamente o comentário do Gabriel de Almeida e o comentário da Cacáia Carvalho, você vai encontrar aí duas coisas, correto? Uma é visível e a outra implícita, correto? Qual é a coisa aí visível? Qual é o ponto aí de similitude que foi trazido aqui pela Cacáia Carvalho e pelo Gabriel de Almeida? Creio eu que a Cacáia Carvalho e o Gabriel de Almeida, creio eu, que sejam pessoas diferentes. E que também, para fazer esses comentários aí, eles não entraram em um acordo. Mas veja que existe aí dois pontos iguais que foram ventilados pelos dois, sem que um soubesse o comentário do outro. Qual é o primeiro ponto aí que você vê de igualdade? Hein? O ponto explícito, que você já olha logo de cara, e o ponto implícito, que está embutido. Qual é, gente? O primeiro está aqui, ó. Olha o primeiro. Medo. A palavra medo, trazida pelo Gabriel de Almeida. As religiões impõem o medo aos fiéis. E os fiéis, bobinhos, por causa do medo, acreditam. E aí entram nas religiões. Muita gente faz isso, não é? Então você vê que o Gabriel de Almeida mostrou aí uma das características das religiões. O medo, correto? Medo. Pois bem, aí é o termo que eu digo que é explícito, claro, nos dois comentários. E a Cacáia Carvalho também traz aqui, veja, olha aqui, o medo, entendeu? Medo e medo. Viu aí? O cardiologista da Cacáia Carvalho, na ilusão religiosa dele, ele é kardecista, na ilusão religiosa do cardiologista, ele também trabalha com o medo. Tanto é que ele perguntou a Cacáia, 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 você não tem medo do sofrimento que o espírito de um ateu, pelo qual o espírito de um ateu vai passar na vida espiritual? Viu aí? O próprio cardiologista mostra aqui uma das falácias, uma das falsidades das religiões, e no caso aqui dele, da religião espírita kardecista. Sempre o medo, ó, o medo e o medo, entendeu? Isso aí, gente, é o termo explícito. E o termo implícito, qual é? Que está também nos dois. É isso aqui, gente, ó, falácias. Falácias são enganos. Falácias são afirmações falsas, afirmações enganosas. Isso faz parte das religiões. E é o que diz aqui o cardiologista. Ele diz, lendo a doutrina kardecista, ele diz para a Cacáia
que o espírito do ateu vai sofrer muito na vida eterna, no mundo espiritual, simplesmente porque o ateu não acredita em Deus. O ateu não acredita na vida espiritual. E diz o cardiologista que apenas por não acreditar na vida espiritual, o ateu vai sofrer muito na vida eterna, na vida espiritual. E aqui está a falácia do cardiologista. Não existem espíritos, não existem vida espiritual e vida eterna. Tudo isso faz parte da ilusão religiosa, no caso aqui, da ilusão religiosa kardecista. Então os dois termos estão aí, correto? O medo e a falácia. Falácia, afirmação enganosa, que faz parte das religiões, correto? Então religião é isso aqui, gente, ó. Religião, ela engloba várias características. E aqui estão algumas delas. A religião trabalha com medo. Ela impõe um medo a você para você acreditar nas doutrinas aí de cada religião. Ela não trabalha com a inteligência, com o intelecto. Ela trabalha com medo. E você fica com medo e cai facilmente em uma das religiões. Para acreditar, ela não recorre à sua inteligência. Ela recorre ao medo. Para que você fique com medo e caia nos braços delas. De cada religião, correto? Qualquer religião trabalha com a ignorância, que é a falta de conhecimento. E aí conhecimento que temos em relação aos fatos, não é? Em relação à astronomia, astrofísica, astronomia, não é? Biologia, química e por aí vai. Falácias é outro elemento que faz parte da religião. Falácias, como já mostrei acima, são enganos, são falsidades. E as religiões trabalham com enganos, com falsidades. O que as religiões dizem não encontram respaldo algum em provas, em indícios, em vestígios, etc. Correto? Fanatismo também faz parte das religiões. Veja o cardiologista aqui, da Cacaia Carvalho. Ela mesma diz, ele, o cardiologista dela, ele é um daqueles meio fanáticos. Pela pergunta que o cardiologista fez a Cacaia Carvalho, ele mostrou aí seu fanatismo religioso, correto? E a intolerância, né? A intolerância é você não aceitar os deuses dos outros. É você não aceitar a religião dos outros. É você não aceitar a descrença dos outros. E aí você parte para até mesmo atos de violência. Daí vem a intolerância. Atos de violência. Muito comum nas religiões. Muito comum nas religiões. A intolerância. Em se tratando de doutrina espírita kardecista, eles não são intolerantes. Não são intolerantes. Eles não agem fisicamente para agredir outras pessoas com pensamento diferente. Eles não fazem isso, os religiosos kardecistas. Então a intolerância não está com eles, certo? Não está com eles, mas estão com eles fanatismo, falácia, ignorância e medo. Muito bem. Aqui o primeiro quadro. Então eu vou trazer agora, no próximo quadro, mais um trecho do livro de Allan Kardec. Aqui está, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou trazer aqui mais um trecho do Kardec para mostrar que falácia, ou seja, afirmações falsas, afirmações enganosas, são mais um elemento característico das religiões e também aqui do espiritismo kardecista. Então vamos ver agora no próximo quadro
mais uma falácia, mais uma afirmação falsa, enganosa do Allan Kardec. Vamos lá. Muito bem. Vejamos agora mais uma falácia, como diz o internauta Gabriel de Almeida, mais uma falácia, mais uma afirmação enganosa, mais uma afirmação falsa do Allan Kardec, na página 37 do livro O Evangelho segundo o Cristianismo. Ele escreve assim: de duas uma, ou a morte é a destruição absoluta, ou é a passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte é apenas uma mudança, a passagem para um lugar em que os mortos, devem reunir-se, que felicidade a de ali reencontrar os nossos conhecidos. Gente, isso aqui é para você rir muito. Muito bem. O Allan Kardec, ele mesmo aqui admite a hipótese de a morte física, ele mesmo, veja aí, admite a hipótese de que a morte física é a destruição absoluta. Ele mesmo aqui faz o jogo de duas uma. E ele faz o jogo também aqui da vida espiritual, vida após a morte, correto? Então vamos aqui para o quadro para você entender a falácia, a afirmação falsa, errônea do Allan Kardec. Muito bem, então vamos para cá, correto? Qualquer pessoa que não seja débil mental, qualquer pessoa sabe que os dois ciclos da vida humana, dos animais irracionais e até mesmo das plantas e árvores, é o nascimento, primeiro ciclo, e a morte física, não é isso? Seres humanos morrem, animais irracionais morrem, plantas e árvores morrem. Isso é a vida, início e fim. Nada mais existe além disso. O homem é que cria essas loucuras, vida espiritual, deuses, anjinhos, demônios, etc. Correto? Muito bem. Então temos aqui nascimento e morte física, correto? Diz o Allan Kardec, ele faz aqui de duas uma, as visões do ateu e a visão do homem espírita kardecista e os religiosos aí cristãos também, que acreditam aí nessa bobagem de vida espiritual, correto? Muito bem. Diz o Kardec que o ateu, veja bem, que o ateu, por não acreditar em vida espiritual, em vida eterna, em reunião dos mortos, em reencontro, reencontro de entes queridos. Então, o Allan Kardec diz que esse ateu, que fica preso somente à morte física, que a morte física é o fim de tudo, então esse ateu, ele tem uma vida sem sentido algum. Ele tem uma vida sem sonhos, diz o Kardec. O ateu tem uma vida sem esperanças. Isto é, o ateu vive aí muito triste. É o que diz o Allan Kardec. Porque o ateu, repito, vê na morte física o fim de tudo. Gente, isso aqui é caso de internação em clínica psiquiátrica.
não posso internar o Allan Kardec numa clínica psiquiátrica, porque infelizmente ele não existe mais. Ele morreu há muitos anos. Ele não existe mais. E ele não está hoje no mundo espiritual. Correto? Tudo isso, fantasia da cabeça de Allan Kardec. Ao contrário do que diz o Kardec, como a gente vê por aí, ateus muito felizes, apesar de saberem que a morte física é o fim de tudo. Como eu mesmo já afirmei aqui, eu duvido que haja no planeta Terra um ser humano mais feliz do que eu. Eu duvido. Pode ser que haja, mas eu duvido que seja mais feliz do que eu. Desde minha infância até hoje, sempre fui uma pessoa feliz, apesar dos problemas, principalmente da pobreza em que eu vivia na minha infância e na minha adolescência. Então, sou um homem muito feliz. Minha mãe teve 19 filhos. 19. Hoje só há 8 irmãos. Comigo 8. Vivos, 8. Certo? Perdi meu pai, perdi minha mãe. Então hoje são 8 irmãos. Eu, ateu, fui o único filho que chegou com muito esforço, com muita dificuldade, a universidades. Na minha casa, o único que tem curso superior sou eu. O único que tem curso superior sou eu. E consegui isso com muito esforço, com muita dificuldade. Consegui isso. Trabalhei, hoje estou aposentado, sou um homem feliz e sempre fui feliz, mesmo sabendo que a morte física é o fim de tudo. Não é por saber que a morte física é o fim de tudo que eu vou me desesperar. Não vou ter ânimo para estudar, para trabalhar, para o lazer, etc. Não, isso aqui é loucura do Allan Kardec. É a falácia do Allan Kardec, como bem o disse o internauta Gabriel de Almeida. Falácia. Isso aqui que o Allan Kardec diz sobre os ateus não encontra respaldo em fatos, em estatísticas. Você vê por aí ateus muito felizes, realizados na vida, que trabalham, que têm família, que viajam. Ateus muito felizes. Os ateus não são tristes, como diz aqui o Allan Kardec. Isso aqui é falácia, é discurso falso, enganoso, que não encontra respaldo em qualquer lugar. Pegue, por exemplo, o ateu Oscar Niemeyer, o arquiteto aqui, Oscar Niemeyer, responsável por quase aqui os prédios mais antigos de Brasília. O grande arquiteto Oscar Niemeyer era ateu. O Oscar Niemeyer viveu mais de 100 anos e uma vida ainda ativa. Ele ia para o trabalho dele todos os dias, bem velhinho. Era um ateu e viveu ali trabalhando de forma incansável, fazendo aí, elaborando edifícios no Brasil e fora do Brasil. Um homem trabalhador. Ele não deixou de trabalhar, fazer família, constituir família, mesmo sabendo que a morte física é o fim de tudo. Não. Carl Sagan, grande cientista Carl Sagan, você vê aí, o Carl Sagan sabia que a morte física é o fim de tudo, mas não deixou de estudar, inteligentíssimo, estudiosíssimo, e outros por aí, biólogos, Richard Dawkins, biólogo inteligentíssimo, ateu, homem estudiosíssimo. Ele não deixou de estudar, mesmo sabendo que a morte física é o fim de tudo.
esse negócio de dizer que o ateu, por saber que a morte física é o fim de tudo, que depois dela nada mais existe, que o ateu fica sem esperanças, com uma vida sem sentido algum, com uma vida sem sonhos. Isso aqui é loucura de pessoas religiosas. E no caso aqui, loucura do Allan Kardec. Correto? Muito bem. E o Allan Kardec diz, por outro lado, que já o crente, aquele que acredita no Deus aí dele, o Deus da Bíblia, que acredita na vida eterna, então esse crente, diz o Kardec, justamente por ele acreditar que depois da morte física vai se reencontrar com um ente querido que já morreu, que vai haver a reunião ali de famílias, que é uma loucura. Então ele diz que o crente, por saber disso, que vai se reencontrar com um ente querido falecido, esse crente vive feliz. Esse crente vive feliz, justamente por saber que depois da morte física existe a vida espiritual. E isso não é verdade. Você vê muitos crentes desesperados, mesmo acreditando numa vida espiritual, mesmo acreditando em reencontro de mortos, uma loucura total. Então você vê muitos crentes aí, eu conheço em Fortaleza, aqui em Brasília, muitos crentes cristãos que vivem uma vida infernal, com depressão aqui, com esquizofrenia, sofrendo muito, mesmo sabendo que quando morrer vai se reencontrar com entes queridos. Entendeu, gente? O Allan Kardec está mais por fora do que bunda de índio. Mais por fora do que bunda de índio. Entendeu? O número de crentes que acredita na vida depois da morte é um número muito grande que se suicida. Um número de crentes. Ele se suicida, vive uma vida infeliz. Muitos crentes se suicidam por viver uma vida muito infeliz. Então não existe isso de o ateu ficar triste, viver triste, por saber que a morte física é o fim de tudo. E não existe esse negócio de o crente ser feliz, porque sabe que depois da morte física vai se reencontrar com entes queridos. Isso aqui é uma bobagem do Allan Kardec. Não existe vida espiritual e ninguém vai se reencontrar com entes queridos. Tudo isso é a ilusão que a religião traz para consolar os pobres fiéis. Quando uma mãe aqui, uma mãe crente, ela perde um filho, por exemplo, quando uma mãe crente perde um filho, por exemplo, aí o líder religioso diz que o filho dela está no céu e que brevemente ela vai se reencontrar com o filho. Essa mulher, coitada, ela fica feliz com essa ilusão boba. Ela fica feliz com essa ilusão boba. É apenas uma ilusão para conformar essa mãe aqui. E nada mais. Mesmo assim, o número de crentes que se suicida, que não tem sentido nenhum sua vida, é muito grande. Apesar de saber que futuramente vai se reencontrar com entes queridos. Não existe vida eterna, não existe vida espiritual, mortos não se reúnem, mortos estão mortos, não se reúnem, como diz aqui o Allan Kardec, mortos aqui não se reencontram jamais. Uma mãe que perdeu o filho morreu, não existe mais. Ele não está no céu, como dizem aí os cristãos, e muito menos no inferno, como dizem aí os cristãos, correto? Você pode ver a ignorância religiosa.
Quando uma mãe perde um filho, os amigos dizem, seu filho está no céu. Nenhum diz, seu filho está no inferno, almoçando com Satanás, ou jantando com o capeta. Ninguém diz isso. Todo mundo diz, mesmo que o filho tenha sido um bandido, diz para a mãe, seu filho está no céu, com Deus e Jesus, consolando ali aquela coisinha linda. Gente, religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Eu não conheço uma afirmação de um religioso qualquer que seja uma afirmação racional, baseada em fatos, em estatísticas e na lógica. Não conheço. Por quê? Porque isso é ilusão. Isso aqui, vida espiritual, reencontro de entes queridos, isso aqui é uma aberração, é uma fantasia, é uma superstição. E a religião trabalha assim, como dizem aqui os dois, você viu lá, o Gabriel de Almeida e a Cacáia Carvalho. Gabriel de Almeida disse que a religião, todas as religiões, trabalham com o medo, a ignorância, as falácias, o fanatismo. É isso aí. Medo, ignorância, falácias, fanatismo. E diz o Gabriel de Almeida que se alguém tirar de uma pessoa o medo, a ignorância, as falácias e o fanatismo, as religiões desapareceriam. As religiões desmoronariam. E é verdade. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado ao Gabriel de Almeida e a Cacáia de Carvalho.